Vamos que vamos. Tem o Cesare Battisti, né? Uns chamam de ativista, a gente chama de terrorista mesmo, viu, Zezé? Cada um com seus termos. Cada qual tem a sua interpretação. Então, o terrorista Cesare Battisti foi... Olha, chamou atenção nesse fim de semana, porque vem para o Brasil, vai direto, e agora? Como é que funciona? Bom, foi da Bolívia diretamente lá para a Itália. Ele é condenado lá na Itália por 4 homicídios, estava foragido há 40 anos, né? E já chegou na Itália. Ele foi preso, portanto, no sábado, lá na Bolívia. O governo italiano elogiou o governo brasileiro pelo que considerou lá que o brasileiro, o Jair Bolsonaro, né, o presidente Jair Bolsonaro, teria tirado a proteção de Cesare Battisti, permitindo, portanto, a sua extradição ou expulsão, dependendo aí da nomenclatura que você quiser usar também, da Bolívia para Itália. Vamos dar uma olhada aqui no que tem a dizer o correspondente Felipe Killing e a gente comenta na sequência. As principais reações aqui da Europa vêm da Itália. Alguns líderes políticos do país se manifestaram após o anúncio da prisão de Cesare Battisti. Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro, homem forte do governo, parabenizou o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Ringrazio colui che ha anche permesso questo cambiamento, che è il nuovo presidente della Repubblica Brasiliana, Jair Bolsonaro, che ha tolto protezione e tutela perché questo è un assassino, questo non è uno scrittore, un ideologo. Leggendo qualche giornale sembra che si tratti quasi di un filosofo, di un libero pensatore. Questo è stato condannato da diversi tribunali italiani a diversi ergastoli perché ha tolto la vita personalmente a diversi innocenti. È un assassino comunista. È un assassino comunista, non ci sono altri aggettivi. E ovviamente questo dovrà marcire in galera fino all'ultimo dei suoi giorni. Aqui, Zezé, uma coisa que chama a atenção é que a esquerda brasileira, a esquerda na América Latina fica tratando ele como ativista, essa coisa toda, e que era um perseguido político, mas na Itália, os partidos de esquerda da Itália consideram que era terrorista e que deveria cumprir a pena, entre outras coisas, por conta da justiça lá ser independente, por conta da independência da justiça. Então, um dos poucos temas que une a direita e a esquerda e todos os partidos na Itália é essa questão da condenação e cumprimento de pena do Cesare Battisti. Porque a história dele, né, é uma história tenebrosa. Ele foi uma das lideranças desse movimento, eu esqueci, a FAC, esqueci o que, força... Proletariados armados. Alguma coisa assim, né? E, quer dizer, desses assassinatos, me parece que de 2 ele participou. E outros 2, que eram comerciantes, né, um dos quais joalheiro, ele determinou que fossem mortos porque criaram problemas durante um roubo que seria para financiar esse movimento armado. Assim, Sena, eu nunca tive a menor dúvida de que se tratava de um crime comum e que esse cara tinha que ser tratado como marginal que ele é. Assassino. Se tem alguma coisa, juro mesmo, que a gente pode usar para abrandar a gravidade de tudo que ele fez, embora eu acho que 4 assassinatos nas costas não dá para ficar, para aliviar em nada, é que ele tinha 24 anos, né? Era novinho, né? Mas isso que sirva de exemplo para um monte de black bloc que a gente vê na rua, sabe, pensando em se reunir para, sabe, fazer protestos violentos, porque é só quebrando tudo, é só matando para a gente ser ouvido. Presta atenção, porque existem situações e situações.
né? E quando se trata de países em que o Estado de Direito vigora, qualquer coisa próximo disso é crime. Não tem que ter o beneplácito de ser um perseguido político, como o PT queria dar a esse cara, Sena. Não tem lógica. Aliás, a Itália fez exatamente o que eu faria, negão. Já catou da Bolívia e se mandou. Porque aqui, para ter um Marco Aurélio de Mello fazendo uma besteira, mas não custa nada. Com certeza. E foi exatamente isso que a Itália pensou. Com certeza. Se esse cara for para solo brasileiro, vai ter reviravolta. Há quem afirme que o governo brasileiro também achou por bem isso aí, porque... Parece que conversou com os italianos, o Bolsonaro, né? Falou, você tem razão. Fala, escuta, mas não tem a chance de alguém entrar com habeas corpus aí? Tem. E ter um doido aí, falar, olha, volta... Oh! Aí fala, não, então daqui já sai direto... E agora... Mas que coisa triste um país que é a hoje, desmoralização, né, da justiça brasileira. Total. Sabe, de simplesmente vamos sair daqui direto para lá, porque não se pode confiar na justiça brasileira. Hoje eu li uma entrevista do Dias Toffoli no Globo, em que ele fala sobre, né, que um país democrático tem dessas coisas, até a crítica à justiça, que isso é normal, mas não. Você ter uma justiça em que a justiça te traz mais insegurança jurídica do que segurança, isso não é normal. A gente ter que pagar um mico como esse que nós estamos pagando de falar, olha, as nossas autoridades mandarem para a Bolívia um avião para trazer o cara e aí, numa troca de conversa entre autoridades italianas e brasileiras, você chegar à conclusão que era melhor seguir da Bolívia para lá, porque não dá para confiar na justiça brasileira, é o fim da picada, Sena. É o fim da picada. E o governo boliviano não titubeou, e olha que lá não tem acordo de extradição, hein, na Bolívia. Na verdade, é porque ele estava lá ilegalmente, ele entrou ilegalmente no país e o governo boliviano usou desse argumento. Sim. Para falar, não, então deporta. Então, quer dizer, deu uma aula para o governo brasileiro que ficou aí em intermináveis discussões, né, ideológicas e endocrinológicas e psicológicas e tudológicas esse tempo todo, e com esse cara ficou de país em país. Então ele foi para a França, aí enquanto tava o Mitterrand lá, né? Não tinha alguém de esquerda. Aí trocou, saiu o Mitterrand e falou, agora vamos para o México. Aí daqui a pouco falou, não, vamos pro Brasil, que agora o Lula ganhou lá. Aí veio aqui e ficou tranquilo. Agora, no final do governo Temer, que autorizou extraditar, Bolsonaro já falava isso enquanto era candidato, ele deu linha, falou, agora eu vou pra Bolívia. Ah, mas vou falar pra você. Mas se ele pensou... Aliás... Isso era um pensamento que permeava aí as conversas, né? Será que se ele for para a Bolívia com Evo Morales lá, o Evo vai ter alguma dúvida em extraditar ou não extraditar, em reconhecer o crime como crime comum e que o cara tem que ir, ou vai achar que também é um crime político, igual achou o Brasil, patati patatá? Teve toda essa conversa, né? Mas Evo Morales não teve dúvida. Aliás, eu estava vendo o Roberto Jefferson, não que ele seja referência a alguma coisa, mas ele falando, olha, o Evo Morales, eu estou achando esse cara tão estranho que eu estou achando que ele vai virar à direita daqui a pouco. Não, Zezé, eu confesso para você que eu estou desde sábado tentando entender essa medida deles lá. É que eu acho, assim, por exemplo, os não países... passou pela cabeça deles concederem um asilo político? Eu acho que de jeito nenhum. Pela rapidez com que eles resolveram a questão, mas em nenhum momento eles falaram, olha, esse cara pode trazer confusão aqui para dentro. De repente a gente vai ser punido pela União Europeia, porque o cara está aqui dentro, um bandido, ele que cumpra a sua pena. E aí, quando o Supremo brasileiro decidiu que o Batista iria poderia ser extraditado, um ponto que o Supremo recomendou foi que o Batista cumprisse 30 anos lá, como a lei brasileira tem aqui, que é o máximo que se pode, né? E, em vez de prisão perpétua. E houve
um acordo aí entre o governo italiano e o Brasil para que isso acontecesse. Mas agora, como a coisa foi da Bolívia, lá não tem acordo nenhum, vai mofar na cadeia. Então, essa é uma outra coisa também que aparentemente deve ter... Porque o que aconteceu? O governo brasileiro conversou com o governo italiano durante aí esse processo de manda avião para cá, manda avião para lá. E além da questão da possibilidade de uma decisão monocrática de algum iluminado do Supremo Tribunal Federal para suspender a prisão, dar o habeas corpus novamente, teria essa questão. Falar, se ele vier direto para cá, ele vai cumprir a cana legal, na íntegra. E se ele passar pelo Brasil, aí o acordo de extradição obriga que ele, pela legislação brasileira, cumpra só 30 anos. E com aquela possibilidade de progressão de pena ainda. Então, acho que foi aquele negócio, perdeu. Agora, eu estava olhando a cara dele descendo do avião, que a gente transmitiu hoje, né? A Band News também. E olha, gente, que loucura a cara dele. Tem hora que eu acho que ele está dando uma risada, aí depois eu acho que ele está triste. Para mim, é difícil decifrar aquele cara. Mas eu fiquei pensando quanta coisa passou pela cabeça dele, assim. Enfim, voltando ao país dele, né? De onde ele saiu há tanto tempo. O que será que ele pensava nessa hora ali, olha? Pois é. Acho que a casa caiu. Acho que é a única coisa que passa pela cabeça dele, né? Zezé, lá no ano de 2009, quando o governo Lula concedeu refúgio a político, a Cesare Battisti, a Band conversou com familiares de vítimas, né? Naquele tempo lá. E aí, vamos dar uma olhada aqui na reportagem de Érica Gonçalves. Maurício Campanha tinha 18 anos quando o irmão Andréa foi assassinado nesta rua em Milão. Era 19 de abril de 1979. Depois de 30 anos, sentimos o mesmo do que no dia seguinte da morte dele. A família não esquece nunca, diz Maurício. Andréa tinha 24 anos e era policial. O irmão conta que ele tinha ido buscar a namorada e o sogro que moravam neste prédio. Na saída, quando abriu a porta do carro, foi morto com 5 tiros na nuca. Andréa foi executado na frente do sogro. Se o meu irmão morresse num confronto policial, eu até entenderia. Mas Battisti veio atrás do meu irmão e o matou como um animal, desabafa Maurício. Cesare Battisti era um dos líderes do PAC, Proletários Armados pelo Comunismo. O grupo de extrema esquerda agiu na Itália entre 1976 e 1978. Ele foi condenado à prisão perpétua por 2 assassinatos na Itália nos anos 70 e é acusado de outros 2 homicídios. Ele fugiu para a França na década seguinte, depois para o Brasil em 2007. Battisti matou meu irmão porque ele apareceu na televisão durante a prisão de membros do PAC. Ele dirigia o furgão da polícia, explica Maurício. O PAC era um dos muitos grupos terroristas que existiam na Itália nas décadas de 60 e 70. O período ficou conhecido como Anos de Chumbo. O mais importante ativo desses grupos foi o Brigadas Vermelhas, responsável, inclusive, pelo sequestro e assassinato do primeiro-ministro Aldo Moro. O assassinato de Moro em 1978 comoveu o país. Milhares de pessoas protestaram contra a onda de violência que assolava a Itália. A população pedia o fim da luta armada e do terrorismo. Foi nesta época que Battisti afirma ter deixado o PAC, 1 ano antes da morte de Andréa Campanha. O italiano negou que tenha participado dos assassinatos. Bom, tem proletariados armados pelo comunismo, Zezé. Gente, o que o Zezé falou aqui, eu vou reforçar, que eu acho legal também, acho importante. O pessoal achar que vai ter uma briga política, vai ter luta armada, vai assaltar banco, vai assassinar os outros, e depois vai falar, olha, não, a gente estava, entendeu, defendendo a democracia, então a gente é perseguido político. Quem sabe isso sirva realmente de um exemplo, uma coisa educativa, uma coisa pedagógica para parar com esse viés, com essa história. Exato, porque as razões que você tem para defender a sua ideologia são tuas, mas os métodos é o seguinte, nada de violência, é no blá, 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 é no convencimento. Por isso que, assim, para mim, é inaceitável quando eu vejo, por exemplo,
na semana passada, o movimento Passo Livre. Depois o pessoal sair quebrando tudo. Gente, isso me irrita de uma tal maneira, porque simplesmente não é assim. Isso não é uma coisa que vai convencer ninguém. Aliás, pelo contrário, isso serve mais para afastar as pessoas. E há quem ainda ache que é assim que você trabalha uma ideia, né? Tem a dó. E outros mais radicais, eu nessa toada aí desse PAC, sabe? Matando gente. Pode parar. E eu acho que esse tipo de crime, sinceramente, a qualquer tempo, essa sentença, ela tem um caráter educativo, juro, viu, Sena? Eu acho também. E aí, nesse imbróglio, nesse raciocínio seu, sempre tem um cara que adora uma confusão e se infiltra no meio para ajudar a pôr fogo no circo, viu, Zezé? Sim. A gente sabe que tem gente que adora uma confusão, que adora um mal feito. Os black blocs aí é que, né, não deixam a gente mentir.